Olá, boa noite. 10 de fevereiro, o SBT News está começando agora para te deixar bem informado. Vamos falar do desaparecimento de 2 adolescentes de 14 anos, um menino e uma menina na Serra. E, infelizmente, acaba de ser confirmado pelas equipes de busca que o corpo da menina foi encontrado. Já já os detalhes para você. Em plena pandemia, Santa Catarina tem o melhor resultado econômico da história. Em 2020, o estado apresentou saldo positivo de 1,8 bilhão de reais no orçamento. E é com esse assunto que nós começamos o SBT News de hoje. Você vai ver que a Secretaria da Fazenda divulgou hoje esses dados relativos à economia do estado em 2020. O ano da pandemia fechou com saldo positivo, como você viu, quase 2 bilhões de reais. A conta é simples. Se o estado arrecadou 29,95 bilhões de reais em 2020 e gastou 28,08 bilhões, sobrou para os cofres públicos 1,86 bilhão de reais. Resultado que, pela avaliação do governador, é uma soma de esforços das equipes de governo e parcerias entre o poder público e privado. Enxugamento da máquina pública na diminuição das despesas públicas, diminuição de cargos e também no bom trabalho de arrecadação da fazenda, na boa versação do dinheiro público, demonstrando que a parceria entre o poder público, a iniciativa privada, o parlamento, o poder executivo, todos os órgãos e poderes estão levando o desenvolvimento do nosso estado, esse equilíbrio das contas públicas, vai resultar em grandes investimentos. Na pandemia, Santa Catarina foi o primeiro estado a fechar as portas, numa linguagem simples, e foi também o primeiro a retomar as atividades econômicas. Com isso, conseguiu resultados positivos em alguns setores. O comércio, por exemplo, fechou o ano com crescimento de 5,6%, quase 5 vezes acima da média nacional, que bateu 1,2%. Também estamos à frente quando o assunto é geração de empregos. Somos responsáveis por 1/3 das novas contratações no país, o estado que mais gerou empregos em 2020. E, além disso, a ajuda do governo federal durante a crise do novo coronavírus deu um respiro aos cofres públicos de Santa Catarina. 2 fatores aí, uma contribuição do governo federal, via transferência já de recursos diretamente para a pandemia, para a área da saúde, e além disso o governo federal com relação às medidas econômicas, né? O auxílio emergencial, por exemplo, atendendo as pessoas com maior necessidade, a MP do trabalho, onde o estado de Santa Catarina tem um mercado formal de trabalho muito grande, e aqui foi preservado um pouco mais de 800 mil empregos através dessa MP. O balanço de 2020, que revela o estado em números, será entregue ao Tribunal de Contas de Santa Catarina para aprovação. O saldo positivo em caixa favorece ao estado no desafio de enfrentar o ano que já começou. Considerando o cenário que a gente tem pela frente aí 2021 em diante, o que a gente vem chamando aqui de efeitos ressaca, que é essa isenção dessas medidas econômicas que começam a desaparecer do radar, esse desafio pela frente aí de como que a economia vai reagir sem essas medidas de estímulo. Então é muito saudável para o estado ter um caixa superavitário, quase 2 bilhões de reais. E aí, exatamente começando o ano que começa também com seus desafios, mas muito mais preparado de acordo com esse resultado, com esse superávit. A Rede Municipal de Ensino de Florianópolis retomou as aulas hoje, mas de forma online. Enquanto isso, os professores se preparam para retornar às salas de aula no dia 10 de março. A decisão de iniciar somente de modo online é para garantir a segurança dos alunos e professores. Foi feito todo um planejamento de formação dos nossos professores, de conversa com as nossas crianças, e nós vamos nesse momento ter o retorno não presencial. Todos retornando ao mesmo tempo, nós teríamos um impacto no transporte, um impacto de movimentação e, quiçá, uma escola fechando, uma creche fechando por um ou outro caso. Para garantir o acesso ao conteúdo, a Prefeitura está distribuindo chips de internet. As aulas presenciais estão previstas para retornar somente no dia 10 de março. Até lá, os professores seguem se preparando através de cursos e palestras, principalmente com orientações sobre a segurança contra a Covid-19. A professora Viviane passou a manhã em reuniões com diretores e orientadores da escola onde atua. Recebemos já todas as diretrizes, as orientações.
da prefeitura, de como deve se dar essas ações comunicativas com as famílias. Há uma ansiedade assim, de vê-las, de reencontrá-las, mas também a gente tem a preocupação de como isso vai acontecer. Mas não são todos os professores que estão confiantes neste retorno. Eu falo enquanto mãe e enquanto professora de educação infantil da rede municipal, né? Todos nós sabemos que a educação infantil é composta por crianças pequenas e bem pequenas, onde o colo, o afeto, o carinho, as interações e as brincadeiras fazem parte do dia a dia da educação infantil. E com isso se torna muito desafiador para nós professores fazer com que as crianças pequenas cumpram esse distanciamento social ou utilizem máscara por um longo período. Num primeiro momento é mais seguro o ensino remoto. E depois que todas as pessoas estiverem imunizadas, aí sim nós retornaremos ao chão da escola, onde todos estão ansiosos para se encontrar. Para tentar acabar com a insegurança dos professores, um projeto de lei será discutido nesta semana na Alesc. O projeto prevê a antecipação das doses para os professores, que já são considerados como grupo prioritário no Programa Estadual de Vacinação, mas só na 4ª fase da imunização. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, são necessárias 1.222 doses para vacinar todos os professores. Nós, enquanto professores, gostaríamos de ter tomado a vacina. Como isso ainda não é possível, então vamos nos cuidar, usando máscara, passando álcool, lavando as mãos, cuidando também dos nossos alunos, das famílias que vão frequentar o espaço da escola, para que o nosso 2021 seja de muito conhecimento. Com certeza. E ainda sobre a volta às aulas, profissionais da educação de uma escola de Joinville apresentaram sintomas gripais e foram afastados. O Sindicato dos Servidores Públicos pede, inclusive, o fechamento da escola para desinfecção do espaço. Profissionais desta escola, localizada no bairro Guanabara, foram afastados de suas funções após apresentarem sintomas gripais. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais tomou conhecimento da situação, mas, segundo a presidente do sindicato, o local não recebeu a desinfecção adequada. Nós, assim como os profissionais da educação, somos a favor do retorno às aulas presenciais, mas tem que haver algumas condições. Tem que ter condições sanitárias seguras. Precisa haver uma política de testagem em massa, porque enquanto não tiver vacina, enquanto a população, no mínimo 70%, estiver vacinada, nós precisamos garantir os protocolos de segurança. O retorno das aulas em Joinville foi realizado no dia 8 de fevereiro, mas professores retornaram no dia 3 para a preparação do planejamento pedagógico. Ao todo, 374 profissionais trabalham em centros de educação infantil e escolas municipais. Em nota, a Prefeitura de Joinville disse que não há surtos de Covid-19 registrados em escolas ou centros de educação infantil do município. No caso dessa escola aqui no bairro Guanabara, os profissionais da educação que tiveram síndrome gripal foram afastados conforme prevê o protocolo da saúde. Segundo a Prefeitura, a mesma conduta está sendo tomada em todas as unidades da rede municipal quando situação semelhante se apresentar com alunos, professores ou demais servidores. Na terça-feira, uma equipe da Vigilância Sanitária esteve na escola para verificar as medidas sanitárias. Segundo a Secretaria de Saúde, a interdição da escola não se mostrou necessária. É considerado surto a partir de 3 pessoas que estão trabalhando juntas, já contaminadas. Nós tivemos aqui a diretora da escola e mais 5 trabalhadores da mesma unidade. Ou seja, já são 6 pessoas, o dobro do que é necessário para ser considerado surto. A desinfecção precisa ser feita com a unidade fechada e é vinda a vigilância sanitária para fazer a desinfecção do local. E Chapecó vive um momento crítico no sistema de saúde. Os casos de coronavírus não param de aumentar e os hospitais estão superlotados. Mais de 80 pacientes precisaram ser transferidos para outros hospitais da região.
Nos últimos 3 dias, os atendimentos nos ambulatórios de campanha dobraram. Só na segunda-feira foram atendidas cerca de 800 pessoas com sintomas respiratórios. O Hospital Regional do Oeste está superlotado e, para conseguir atender toda a população, está encaminhando pacientes para hospitais da região. De sábado até agora, 85 pessoas foram transferidas para outros municípios, algumas com apoio do avião do Corpo de Bombeiros. Se é necessário fazer uma transferência de qualquer paciente, desde que esse paciente apresente condições, através de uma avaliação médica, então ele é lançado na regulação do Estado, que daí, por sua vez, ele vai abrir vagas em outros hospitais. Os que não são tão graves aqui na região, em hospitais de menor porte, e os casos mais graves de UTIs para centros maiores, né, principalmente Lages, Videira, Joaçaba, Itajaí. O Ministério Público de Santa Catarina enviou um ofício ao município de Chapecó pedindo informações sobre as medidas para o enfrentamento da superlotação das UTIs para a Covid-19. A Prefeitura tem o prazo de 48 horas para esclarecer que providências está tomando para garantir o atendimento à população. Isso sempre é normal e nós prestarmos contas ao Ministério Público e certamente o faremos. Né, mapeando toda a nossa demanda do que realmente está acontecendo nesses últimos dias. Vamos informar no prazo estipulado a nossa real situação. Também já adiantamos também que estamos já em estudo e deve já ocorrer até sexta-feira a abertura de mais um ambulatório. Para tentar amenizar os casos de coronavírus, nesta segunda-feira o prefeito da cidade divulgou um novo decreto que proíbe a abertura de pubs, casas noturnas e tabacarias até a próxima sexta-feira, quando será publicado um novo projeto de lei no município que vai punir os estabelecimentos que não cumprirem os decretos vigentes. Os representantes do setor de eventos do município apoiaram a medida. Porque se sair um decreto, o setor todo obrigatoriamente vai ter que fechar as portas, sendo que a maioria dele está cumprindo com as obrigações e alguns não. Então essa lei municipal é justamente para isso, para punir os culpados. Culpados não existe culpado, mas punir quem não está respeitando a lei, né? Do início da pandemia até agora, 145 pessoas perderam a vida pela Covid-19 e já foram registrados mais de 17 mil casos de coronavírus no município. Na última semana, os casos ativos dobraram e hoje 1.590 pessoas estão com a doença. Os idosos que têm 90 anos de idade ou mais estão sendo vacinados contra o coronavírus em casa, aqui na capital. 30 equipes de saúde vão até o endereço do idoso para aplicar a vacina. O procedimento evita que esse grupo prioritário tenha que se deslocar até os postos de vacinação. E assim, os idosos ficam mais protegidos do contágio. A meta é imunizar 1.800 pessoas até o próximo sábado. E 96.985 catarinenses já receberam a vacina contra a Covid-19, segundo o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. Desse número, 494 aplicações já são da segunda dose. Lembrando que são necessárias 2 doses para que a pessoa seja de fato imunizada. Vamos atualizar então agora os números da Covid-19 em Santa Catarina. O estado tem neste momento 17.532 casos ativos da doença, 6.626 pessoas não resistiram e morreram por Covid-19, 25 só de ontem para hoje. A ocupação dos leitos de UTI no estado está em 76,4%. E desde o início da pandemia, Santa Catarina já acumula 601.833 casos confirmados de Covid-19. E ainda falando sobre a pandemia, mesmo sem os tradicionais festejos de carnaval, a Polícia Militar de Santa Catarina deflagra nos próximos dias uma fiscalização mais ostensiva, principalmente entre os dias 12 e 16 de fevereiro. O objetivo é evitar aglomerações e garantir o cumprimento das medidas sanitárias que estão em vigor. O comandante-geral da Polícia Militar falou sobre a importância desse trabalho. Acompanhe. A Polícia Militar está preparada para desenvolver o policiamento ostensivo, preservação da ordem, proteção da vida, durante todo o próximo final de semana e no feriado
do Carnaval. E estaremos com o efetivo ainda da Operação Veraneio, trabalhando ao longo de toda a próxima semana, garantindo então que nós tenhamos condições de ofertar segurança pública à nossa sociedade, mas que a gente consiga participar dos processos de fiscalização dentro dessas forças-tarefas das medidas sanitárias. Então fica a observação sempre de que, apesar de termos o feriado de Carnaval, não está permitidas as aglomerações públicas. O transporte marítimo da Grande Florianópolis já tem data para sair do papel, segundo a Secretaria Estadual de Infraestrutura. A previsão inicial é que a licitação fique pronta em 2022. A primeira etapa do estudo do aquaviário já foi finalizada. A meta é que até o fim do ano que vem possa ser realizada a licitação da concessão. A proposta inicial será debatida com as demais prefeituras, entidades e órgãos de diversos setores. A concessionária que assumir será responsável pelo aquaviário por 35 anos. O valor da tarifa poderá custar R$ 6,50, diferente dos estudos anteriores que apontavam o valor de R$ 16. Vamos ouvir o que disse o secretário estadual de Infraestrutura. Em relação ao aquaviário, o nosso compromisso é de vencer cada etapa. Nós tínhamos só ideia, nós tínhamos só conceito, que é o que a gente chama tecnicamente de desenho do modelo. Hoje não. Hoje, uma parceria com consultores experientes do transporte aquaviário, fizemos uma análise junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, que nos apoiou sem qualquer custo, por entender que é um importante projeto para a mobilidade da Grande Florianópolis, e fizemos desde componente de demanda, analisamos toda a parte de engenharia, de parte de embarcação e todo o modelo econômico. A seguir, as buscas por 2 adolescentes que estavam desaparecidos na mata na Serra. Acaba de ser atualizado o caso, segundo a equipe de buscas, um corpo foi encontrado. Nós voltamos já.